Gravar esse podcast é um desafio enorme para mim. Eu fico aqui sentada, olhando e pensando: será que eu sei o que eu tenho que falar? Será que alguém vai se importar? Será que vai fazer sentido? Será que alguém vai se identificar? Entre o medo de errar e a vontade de acertar, eu travo. Aí vem aquele medo desconfortável. É o mesmo sentimento de quando você quer fazer uma coisa perfeita, mas o medo, ele grita mais alto que a coragem. Mas sabe o que eu percebi? Esse medo é o primeiro passo para fazer uma coisa nova. E, na verdade, ele só tá ali para lembrar quem eu sou e que eu posso sim fazer uma coisa diferente. E se eu tenho medo, é porque eu sei que vai dar certo. Eu sempre achei que para começar qualquer coisa nova eu tinha que estar pronta. Eu tinha que ter o roteiro certo, as palavras certas, tudo muito bem planejado. A verdade não é essa, né? Mas quando eu mais buscava essa perfeição, mais longe eu ficava do que eu realmente queria fazer. A verdade é que ninguém começa pronto. Eu sempre falo pro meu filho: você não nasceu sabendo andar. Você não nasceu sabendo falar. Tudo foi um preparo, tudo foi um aprendizado. Mas é assim mesmo. Tudo que é novo, a gente fica perdido, a gente fica confusa, a gente tem medo de errar. A voz treme, a mão sua. Falar de você é um desafio. E falar para outras pessoas é muito mais complexo. E tá tudo bem, porque é dessa forma que a gente aprende, que a gente se solta e que a gente conhece um pouquinho mais do que nós somos e do que queremos fazer. Então, o nosso tema de hoje é: você está pronta para o desafio? E isso, gente, é sobre mim, mas é um tema que envolve qualquer situação da nossa vida. Gravar um podcast não é apenas vir aqui, falar algumas palavras bonitas e tá tudo bem. Gravar um podcast é uma responsabilidade. É uma responsabilidade que eu pensei: será que eu consigo dar conta disso? Porque, na verdade, é colocar um pouquinho da gente no mundo. E isso dá muito medo, principalmente pra gente que quer deixar inspiração, principalmente pra gente que quer influenciar outras pessoas. A responsabilidade, o peso é muito grande. Mas eu aprendi que a gente não precisa carregar o mundo sozinha. Isso é algo que a gente vem falando aqui constantemente. E nós precisamos ser a gente mesmo. Em um mundo muito tecnológico, onde tudo é inteligência artificial, nesse momento, você precisa ser real. Mostrar o que vive, mostrar o que sente, mostrar o que realmente está aprendendo. Isso é importante para você poder ensinar a alguém. Porque o que conecta as pessoas não é a fala perfeita, mas sim o sentimento que você traz e a sinceridade no que você fala. Porque quando você fala com sinceridade, você está falando com o coração. E as pessoas, elas se conectam com isso. Tem dias que você se sente poderosa. Hoje vai ser incrível. Mas tem dias, amiga, tem dias que você não quer nem sair da cama. E como que você vai inspirar alguém dessa forma? É um desafio muito grande. Mas sabe de uma coisa? É assim mesmo. O crescimento, ele não é em linha reta. Ele tem os seus altos e baixos. Às vezes, um passo para trás é só um salto para uma evolução enorme. Cada obstáculo superado no seu desafio, você percebe que o medo não some. Nós já estamos no 7º podcast e eu tenho medo. Mas sabe de uma coisa? Você aprende a conviver com o seu medo e você se adapta a ele, se superando a cada dia. Vamos ser sinceros? Quando um desafio aparece, você pensa: meu Deus do céu, por que comigo? A gente reclama, finge que nada está acontecendo, não quer levantar da cama, pensa assim: não vou falar com ninguém hoje. E tá tudo bem, porque parece que tem dias que a gente não quer nem se olhar no espelho. Porque quando a gente olha para o espelho reflete a mulher cansada que nós somos, a mulher confusa que nós somos, uma mulher cheia de dúvidas. E como que eu vou vencer esse desafio? É uma dúvida constante que a gente sente. É nesse momento que a gente percebe que a gente não dá conta de tudo, que a gente não é forte o tempo todo e que o nosso corpo, ele precisa de um respiro. Então, se hoje você está diante de um desafio, seja ele emocional, físico, espiritual, lembre-se, você já venceu muitos outros antes. Respira fundo e acredite no seu potencial. A vida, ela não espera a gente estar pronta, ela nos ensina no meio do caminho. E no final,
você não vai pensar no tamanho do desafio, e sim na mulher incrível que você se tornou ao longo do processo. E sabe o que foi que me ajudou a lidar com os meus medos? Aceitar que ele vem junto. Eu comecei a entender que a coragem não é a ausência do medo. A coragem é fazer mesmo com medo. Toda vez que eu termino um episódio, eu percebo que aquele medo, ele se torna num grande orgulho. Orgulho de ter ido, orgulho de não ter desistido. Então, se você tem um sonho e tem medo de começar, lembre-se, ninguém nasce pronta para nada. A gente vai ficando pronta a cada tropeço e vai rindo a cada desafio concluído. E se gravar esse podcast é um desafio para mim, talvez ele seja o lembrete que eu precisava. Que os maiores medos da vida geralmente guardam nossas maiores transformações. E você? Qual desafio tem travado hoje? Porque às vezes o que falta não é a coragem, é só dar o primeiro passo. Porque aqui a gente sabe, ser mulher é enfrentar um desafio a cada dia e mesmo assim, continuar linda, bela e forte. Se esse podcast tocou o seu coração, muito obrigada e compartilhe com aquela amiga que também tem dúvidas e medos e grandes desafios pela frente.